Capítulo 3. Quase como um rei, ele, que jamais se encontrara naquela situação, ajoelhou-se e sentiu o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Num dos recônditos da sua mente, denominado reminiscência de infância, um pensamento veio à tona. É assim que se faz para ungir os reis. Samuel está me fazendo um quê? As palavras hebraicas eram inconfundíveis. Até as crianças as conheciam. Eis o ungido do Senhor. Realmente foi aquele um grande dia na vida do moço, não é verdade? Por isso, não lhe parece estranho que esse tão notável acontecimento tivesse levado o jovem não ao trono, mas a uma década de infernal agonia e sofrimento. Naqueles dias, Davi inscreveu-se, não na estirpe real, mas na escola do quebrantamento. Samuel foi para casa. Os filhos de Jessé, menos um, foram para a guerra. O mais jovem, ainda não apto para a luta, recebeu, entretanto, uma promoção na casa de seu pai. A sua nova tarefa era levar comida para os irmãos na linha de frente, e ele o fez com regularidade. Numa dessas visitas ao campo de batalha, ele matou outro urso, exatamente da mesma forma como o primeiro. Este urso, porém, tinha quase 3 metros de altura e era um ser humano. Em consequência dessa extraordinária proeza, o moço Davi acabou tornando-se um herói. E finalmente foi parar no palácio de um rei insano, e em circunstâncias tão loucas quanto demente era o rei, o jovem viria a aprender muitas coisas absolutamente indispensáveis. Davi cantava para o rei insano, frequentemente. Parece que a música fazia muito bem ao velho. E quando Davi cantava, todos no castelo do rei, guardas, criados, mensageiros e até freiras, pareciam deixar as suas funções e apuravam os ouvidos na direção dos reais aposentos e ficavam escutando maravilhados. Como teria aquele mocinho adquirido tão maravilhosa perícia na música e na letra? O cântico preferido de todos era o inspirado pelo Cordeirinho. Eles, tanto quanto os anjos, gostavam de ouvir aquele hino. Entre os bravos de Israel exalta, ó meu coração, o meu Deus. Entre os heróis de Israel, exalta, ó minha alma, o meu Deus. Entretanto, o rei estava louco e, consequentemente, era ciumento. Ou era o contrário. O rei se sentia ameaçado por Davi, como acontece com frequência com os reis, quando aparece um jovem popular e promissor. Saul sabia, tanto quanto o próprio Davi, que esse moço acabaria por ocupar o seu trono algum dia. Mas como chegaria Davi ao trono? Pelos meios normais ou pela violência? Saul ignorava. Era essa uma das coisas que deixavam o rei louco. Davi sentia-se numa situação realmente muito incômoda. Porém, nas circunstâncias em que se achava, parece que havia alcançado uma profunda compreensão do desdobramento do drama em que fora envolvido. Parece mesmo que ele havia compreendido alguma coisa que poucos dos mais sábios entre os seus contemporâneos haviam notado. E que coisa era essa? Que poucos há que se voluntariam para serem vasos de Deus, mas muitos, porventura todos, que desejariam ser vasos de Deus, se a escolha fosse feita por eles. De todo o povo de Israel, Deus chamou apenas um homem para a profecia, Samuel. Deus pode fazê-lo com qualquer um. Um vaso de Deus não é necessário que seja perfeito. A perfeição pertence unicamente a Deus. O vaso pode estar rachado desde que seja usado por Deus, desde que seja preenchido por Deus, desde que transmita a Deus, desde que agrade a Deus. Do contrário, não serve. Davi continuou a servir a Deus, a adorá-lo, a amá-lo, a segui-lo. Desejou o reino, porém, não para si mesmo, mas para Deus. Desejou ser um vaso de Deus, mas não para si mesmo, para Deus. Amou profundamente Jonadab, Abisai, Itai e os demais guerreiros, mas amou acima de tudo a Deus. Nunca se esqueceu dos maus olhares de Saul. Nunca se esqueceu da perseguição do rei, do ciúme do rei. Nunca se esqueceu de Raquel, nem de Simeia, nem de Meriba, nem de todas as aflições, mas nunca se esqueceu de Deus. Teve fé em Deus, mesmo quando a fé lhe parecia não lhe pertencer, mesmo quando a fé lhe parecia não lhe bastar. Deus não tinha, mas desejava muito possuir homens que pudessem viver em meio ao sofrimento. Deus queria um vaso quebrado.